Um madeireiro foi atingido por um raio de luz azul na frente de 6 colegas de trabalho e simplesmente sumiu, desapareceu. Eu estou falando da história de Travis Walton, que se tornou um caso de abdução tão popular que foi transformado até mesmo num filme. E até hoje é considerado um dos casos de abdução mais convincentes da história. Mas o que de fato aconteceu com Travis? E como foi a sua experiência enquanto estava sendo abduzido? É isso o que eu vou te mostrar hoje, aqui no Futuro Enigma. Eu sou Henrique Brasil, seja bem-vindo ao nosso canal. Era uma noite fria de novembro e o ano era 1975. Travis Walton, com apenas 22 anos, trabalhava como motorista, carregando toras na Floresta Nacional Greaves, no estado americano do Arizona, junto com outros 6 colegas. O dia estava chegando ao fim e eles se preparavam para voltar para casa em Snowflake, uma cidade a cerca de 72 quilômetros dali. Enquanto dirigiam de volta, algo realmente incomum chamou a atenção deles. Uma luz dourada e brilhante à sua direita que logo se revelou algo muito mais estranho. Travis e um de seus amigos olharam o objeto em forma de disco flutuando sobre uma pilha de madeira cortada no meio de um campo iluminado por uma luz intensa. Aquilo chamou a atenção deles. Sem pensar 2 vezes, ele saiu do caminhão e correu em direção àquela luz. Mas antes que pudesse se aproximar mais, o objeto disparou um flash de luz azul esverdeada tão forte que Travis foi arremessado para trás, a uma distância de cerca de 3 metros. Ele ficou inconsciente e imóvel. Mike Rogers, um de seus amigos e seu chefe, estava dirigindo o caminhão naquele momento. Ao ver o que havia acontecido, ele entrou em pânico. Sem saber o que fazer, ele acelerou e fugiu com os outros rapazes, deixando Travis para trás. Mas eles ficaram se sentindo culpados por terem fugido e depois voltaram para buscar Travis. Mas quando retornaram, não encontraram mais sinal dele. Era como se ele tivesse realmente sido levado por aquela nave. O pânico tomou conta do grupo, se passaram horas e não havia sinal de Travis. Foi então que Rogers decidiu chamar o xerife da região e pedir ajuda. O xerife Ellison, acompanhado dos policiais Marlin Gillespie e Kenneth Copeland, se dirigiu rapidamente ao local do fato para ouvir o relato dos outros rapazes. Com a história parecendo muito surreal, o xerife e os policiais se uniram a Rogers e 2 outros membros da equipe para tentar reencontrar Travis. Juntos, os 5 homens revistaram toda aquela área até meia-noite e, perto de 1h30 da manhã, o policial Marlin interrompeu a busca sem conseguir encontrar nada que explicasse o sumiço de Travis. E aquele seria então apenas o começo de um mistério que quase 49 anos depois ainda deixa o mundo em dúvida. O que realmente aconteceu com Travis Walton naquela noite? Bom, essa é uma história de abdução que mais tarde viria a ser contada no aclamado filme Fire in the Sky, ou Fogo no Céu, de 1993. E para Travis, aquele incidente não é algo que ele gostaria de reviver. There's been a tremendous amount of scrutiny of my experience, and you know, I used to be, just outraged at being so questioned, but I had to realize that, this is pretty strong stuff, and a certain amount of, people taking a hard look at it is warranted, I agree with Carl Sagan when he says extraordinary claims deserve extraordinary evidence. Após as buscas, o delegado Kenneth Copeland e Mike Rogers, chefe da equipe de madeireiros, chegaram à casa de Mary Kenneth, mãe de Travis Walton, para lhe dar a notícia de que seu filho havia sumido. Embora já tivessem desistido da busca naquela noite, o que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho do que tudo que havia acontecido até aquele momento. Quando Mary ouviu que seu filho havia sumido, sendo possivelmente levado por um OVNI, a sua reação realmente surpreendeu a todos. Em vez de desespero, ela respondeu de forma muito calma, quase indiferente, como se fosse algo que simplesmente poderia acontecer com qualquer um.
Mas que coisa estranha, não havia sinais de pânico, de dor pela perda de um filho. Pelo contrário, ela apenas afirmou que... é assim mesmo, essas coisas acontecem, não é? A situação ficou ainda mais estranha quando ela contou que naquela mesma madrugada, ela e seu filho mais velho, Dwayne, haviam visto um OVNI perto das 3 da manhã. E sua fala parecia ser tão natural como se a visita de discos voadores fosse algo comum para ela naquele momento. Sua calma surpreendeu o delegado Copeland, que esperava um comportamento muito diferente daquilo. Mesmo assim, a mãe de Travis continuou sem pressa, falando com a irmã dele, dizendo com uma serenidade impressionante que um disco o havia levado embora. E pasme, a irmã de Travis também recebeu a notícia de forma tranquila, sem nenhuma das reações emocionais esperadas num momento como aquele. E enquanto a família agia dessa forma estranha, com indiferença, a busca pela área onde Travis havia desaparecido prosseguia, mas até aquele momento, sem nenhum sucesso. Toda aquela área foi revistada minuciosamente por quase 50 pessoas ao longo daquele dia. E vale lembrar que Travis havia sido atingido por uma explosão de luz, mas não haviam encontrado nenhum sinal de sangue, roupas rasgadas ou qualquer outro indício de que algo grave tivesse acontecido com ele. Mesmo assim, a busca continuou. Foi então que, depois de muitas horas, Mary, a mãe de Travis, disse o seguinte: eu não acho que ele esteja mais por aqui. Eu não acho que ele esteja na Terra. Eu acho que ele foi levado embora. Diante dessa declaração, o policial Marlin decidiu enviar os voluntários de volta para casa e interromper as buscas naquele mesmo dia. Realmente ele ficou decepcionado, desmotivado com aquela fala da mãe de Travis. Na manhã seguinte, 8 de novembro, Rogers e Dwayne Walton, o colega de trabalho e irmão de Travis, foram até a delegacia de polícia para protestar contra a interrupção da busca. O xerife, percebendo a gravidade daquela situação, decidiu retomar a busca, então com uma nova equipe, incluindo até mesmo um helicóptero. A operação ganhou novos contornos e o caso de Travis Walton logo se tornou um verdadeiro fenômeno naquela região. Jornalistas e pesquisadores começaram a se interessar por aquela história que, a partir desse ponto, se espalhou rapidamente por toda a região. No dia 8 de novembro, os jornais locais já estavam cobrindo o desaparecimento e um membro de um grupo de interesse em OVNIs de Phoenix gravou uma entrevista de 65 minutos com Dwayne e Mike Rogers. A busca seguiu no dia 9 de novembro, mas no final da tarde, Mary Walton pediu novamente que as buscas fossem interrompidas, convencida de que seu filho não estava mais ali. Até o dia 10 de novembro, o desaparecimento de Travis já havia se espalhado por todo os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. A polícia, diante da falta de provas físicas e evidências que confirmassem a teoria da abdução, começou a se questionar se, na verdade, Travis não havia sido acidentalmente morto por seus próprios colegas de trabalho, e tudo aquilo não passava de uma história. O foco da investigação se voltou para Mike Rogers e a equipe de madeireiros que agora eram vistos como suspeitos. Para limpar seus nomes, Rogers e sua equipe se ofereceram para fazer testes de polígrafo e serem interrogados pela polícia. Mas o mistério em torno do desaparecimento de Travis Walton estava longe de ser resolvido. Na manhã de 12 de novembro de 1975, o Departamento de Estado do Arizona realizou uma série de testes de polígrafo com os 6 membros da equipe de madeireiros que estavam com Travis Walton no momento de seu desaparecimento. Eles foram questionados se Travis havia sido ferido ou morto por algum deles, mesmo que acidentalmente. E a última pergunta foi se eles estavam dizendo a verdade sobre ter visto um OVNI na quarta-feira passada, quando então Travis desapareceu. Segundo o relatório oficial da polícia, os testes de polígrafo confirmaram que os 5 homens realmente viram algo que acreditavam ser um OVNI e que Travis Walton não havia sido ferido ou morto por nenhum deles naquela noite. Pouco depois da meia-noite, algo ainda mais estranho aconteceu. O marido da irmã de Travis recebeu uma ligação a cobrar de um número desconhecido. E, para sua surpresa, adivinha quem era? Era Travis. Mas antes de te contar tudo o que aconteceu, peço gentilmente que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada das nossas postagens. Esse gesto simples nos ajuda a continuar trazendo conteúdos interessantes como esse. Legal? Tá bom, então agora a gente segue com o vídeo.
Travis havia ligado para a casa de sua irmã no telefone público em Heber, no Arizona. Em seguida, o marido dela, que atendeu, chamou a polícia imediatamente para que fossem juntos até Heber para encontrar Travis. Por volta de 2 da manhã, o policial Glenn Flake chegou à fazenda da família onde seria o ponto de partida e encontrou Dwayne Walton, irmão de Travis. Dwayne estava transferindo gasolina de um carro para outro, pois havia esquecido de abastecer antes que os postos da região fechassem. O policial ficou desconfiado, não mencionou o desaparecimento de Travis e Dwayne também não falou nada, mas Travis já estava em casa. Após todos saberem que Travis voltou para sua casa, Dwayne levou Travis a um hipnoterapeuta e não a um médico. O hipnoterapeuta foi a doutora Lester Stewart, que ao examinar Travis sugeriu que ele precisaria de cuidados médicos e exames antes de qualquer tipo de hipnose ou regressão. Doutora Lester notou que Travis estava muito confuso e apresentava sintomas semelhantes a quem usa drogas. Mas, sem fazer suposições precipitadas, ela apontou uma pequena cicatriz na borda interna do braço direito de Travis, o que poderia sugerir que ele havia, usado coisa. Esse é um ponto interessante, pois diversos casos de abduções ao redor do mundo deixaram marcas semelhantes em suas vítimas, assim como essas marcas que foram encontradas em Travis. Mesmo com essa observação, Travis não foi levado a um hospital, mas sim de volta à casa de Dwayne. Após alguns dias de mistério, com Travis ainda claramente abalado e desnutrido, ele finalmente parecia pronto para contar o que havia acontecido com ele. Seus relatos, no entanto, eram tão surreais que pareciam mais o enredo de um pesadelo. Ele começou descrevendo uma sensação estranha, algo no ar que ele não conseguia identificar direito, mas que poderia ser alguma forma de eletricidade estática ou talvez algo envolvendo magnetismo. Ao mesmo tempo, havia um som vindo de todas as direções. Não era um som comum, ele disse, mas algo que pareciam frequências tão intensas que os graves podiam ser sentidos no corpo, mais do que nos ouvidos, enquanto os agudos se misturavam com sua mente como se o som estivesse dentro da sua cabeça e não nos ouvidos. Esse som que ele mencionou parecia envolver tudo ao seu redor, criando uma vibração desconcertante que também os outros madeireiros haviam sentido logo após a explosão de luz que o havia atingido. Mas acredite você que o mais impressionante ainda estava por vir. Após ser atingido pela luz e a explosão que o lançou para trás, Travis acordou com uma dor intensa sob uma luz muito forte. Inicialmente ele pensou que estava num hospital, mas percebeu que estava numa sala estranha, com figuras estranhas o observando. Essas figuras não eram humanas, mas criaturas que Travis descreveu como humanoides. Ele disse que elas eram pequenas, sem pelos, com pele acinzentada e com características faciais que ele achava meio subdesenvolvidas. Isso geralmente são traços dos Greys. Travis, assustado, entrou em modo de defesa e pegou um tubo de vidro de uma mesa cheia de instrumentos médicos, tentando usá-lo como uma arma improvisada para se defender daquelas criaturas. Surpreendentemente, as criaturas não reagiram de forma agressiva. Elas simplesmente saíram da sala como se não se importassem com a sua presença. Foi então que uma nova figura entrou na sala. Travis descreveu essa pessoa como mais parecida com um ser humano, ao contrário das outras criaturas anteriores. Mas disse que, embora parecesse mais normal, ainda havia algo estranho. Quando Travis tentou fazer perguntas, o homem não respondeu. Em vez disso, ele apenas pegou Travis pelo braço e fez gestos para que ele o seguisse. O homem o levou para outro local, onde ninguém, além dele, parecia disposto a se comunicar. Outras figuras vestidas de maneira semelhante não falaram nada e pareciam estar evitando qualquer tipo de interação, como se estivessem escondendo algo. De repente, tudo ficou turvo e Travis disse que estava acordando outra vez, agora deitado numa estrada perto de Heber. Ele não sabia como havia chegado lá, nem o que tinha acontecido entre aquele momento e o que ele ainda lembrava. A confusão era total, mas uma coisa estava clara. Algo muito estranho, misterioso e extraordinário havia acontecido em sua vida. Ele estava de volta, mas a falta de compreensão sobre o que realmente havia ocorrido naquela experiência o deixou quase louco.
Depois de acordar na estrada e tentar se recuperar do choque, Travis ainda estava desorientado, mas sabia que precisava falar com a sua família. Ele foi então até a cidade mais próxima em busca de um telefone e foi lá que conseguiu entrar em contato com o marido de sua irmã. Essa ligação marcou o fim daquela noite de mistério, encerrando um capítulo que ninguém jamais iria esquecer. A história de Travis Walton, sua abdução e seu retorno surpreendeu muitas pessoas e ainda surpreende a todos nas redes sociais, no filme que foi feito de sua história por todo mundo. Alguns acreditam que realmente aconteceu, enquanto outros acham que é apenas uma invenção. Além disso, houve uma ligação de um homem que alegou ser da CIA, alertando para que Travis não fosse entregue às autoridades. Esses telefonemas deixaram o irmão de Travis ainda mais nervoso e fizeram com que ele mantivesse o irmão afastado de qualquer contato público por alguns dias. E essas atitudes fizeram muitos começarem a se questionar o que realmente aconteceu com Travis. Você, o que acha que aconteceu com Travis? Acredita na história de abdução e que realmente foi levado por um disco voador? Você acredita nas declarações dos seus familiares? O que será que realmente aconteceu com este homem? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a nossa próxima postagem aqui no canal Futuro Enigma. Um forte abraço e até mais.